Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. Que coisa boa ter você aí do outro lado da telinha, tá? Muito obrigada mesmo pela tua companhia. Se liga só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre Junho Laranja. Estamos no mês de junho e essa campanha aí é bastante importante, já já você vai saber mais detalhes sobre ela. Também vamos receber aqui o chefe Rodrigo Aragão, que vai trazer uma opção de entradinha aí para o seu jantar do Dia dos Namorados. Quem sabe você, né, não é muito adepto de sair, quer ficar em casa? Não tem problema, ele veio aqui para te ajudar. Ainda, ó, vamos ter matéria sobre simpatias aí para o Dia dos Namorados, né? Tem gente que tá procurando um namorado, tem gente que quer até casar. Tem simpatia aí para vocês. Já já Fernando Palmeira traz muitas dicas, culinária, Gazeta Web, muita coisa boa e eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar, nem tem ainda o pessoal que nos assiste pela nossa fanpage lá no Facebook. Obrigadão aí pelo carinho, pela atenção de cada um de vocês. Lembrando ainda das nossas redes sociais, não esquece de acompanhar a gente por lá. Estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no Twitter como TV Mar Canal 25. Facinho você consegue encontrar o nosso perfil nessas plataformas. E tem ainda o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar diretamente aqui com a nossa produção. Estamos te esperando. Vamos lá começar o dia, gente. O mês de junho, ele carrega a cor laranja, gerando um alerta para a leucemia. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estimam-se que 5.940 casos novos de leucemia em homens e 4.860 em mulheres surgiram agora em 2019. Para explicar melhor sobre a campanha e também sobre a doença, a gente convidou a hematologista do Hospital Clion, Priscila Galvão. Muito bom dia, Priscila. Bom dia, muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Obrigada pelo convite. Vamos lá, para a gente começar a entender, antes da gente falar da campanha, vamos falar da doença? Sim. O que é a leucemia, Priscila? Então, a leucemia nada mais é do que um câncer no sangue, nas células do sangue. Ele não é o câncer mais comum nos adultos, mas ele é um câncer bastante agressivo. Então, o diagnóstico realmente tem que ser uma coisa precoce, tem que ser algo de imediato para o tratamento ser instalado rapidamente. Então, ele atinge basicamente a nossa fábrica do sangue. Nossas células sanguíneas, hemácias, leucócitos e plaquetas são produzidos dentro da nossa fábrica do osso, que é um tecido esponjoso. E lá existe uma formação, a célula original, primária, que vai levar à formação de todas as outras que vão ser funcionais. Então, ocorrem mutações genéticas, alterações de DNA mesmo, que acaba levando a alteração nessa célula primordial, que é uma célula muito jovem. E ela para de se desenvolver como deveria se desenvolver, e aí isso leva ao câncer. Ele para de produzir o que deveria produzir, as plaquetas, as hemácias, os leucócitos. E aí o paciente ele tem risco de sangramentos importantes, ele vai ter anemia também importante, ele para de ter defesa. Então, é uma doença realmente muito grave, é um câncer sério. Não é o principal tipo de câncer, né, que acomete adultos, mas tem muitas crianças. Sim, a leucemia linfóide aguda, ela acomete bastante criança. Agora, ela tem realmente um prognóstico melhor, que a gente chama nas crianças. Sim. Tem 90% de cura nas crianças. Porém, o mesmo tipo de leucemia, que é a linfóide aguda nos adultos, já é mais grave. A gente consegue cura em 40%, 50%. O quanto antes a gente diagnosticar, melhor para o paciente. Se fala muito sobre diagnóstico precoce. Como que a gente pode ajudar esse diagnóstico precoce? Os sintomas da leucemia aguda, eles são muito inespecíficos. Não tem um sintoma que é igual para todo mundo. Eles se parecem, inclusive, muito com gripes. A diferença é que a gripe passa e esses sintomas não passam. Então, o paciente ele vai ter febre, ele vai ter equimoses, que são manchas roxas na pele, sangramentos de mucosas, astenia, que é a fraqueza importante. Então, esse paciente ele passa 1 semana, 2 semanas, 3, isso não melhora. Então, a partir disso, tem que chamar a atenção e procurar um clínico mesmo, procurar alguém, olha, tem alguma coisa errada aqui. Esse resfriado não passa. E aí, a partir disso, vai ser feito um hemograma, que é um exame mais simples, e já dá para a gente suspeitar com o hemograma. Então, o diagnóstico, vamos falar assim, ele começa já com o hemograma? Isso, a suspeita começa com o hemograma. A partir da suspeita que a gente vai fazer o resto da investigação, que eu vou fazer o mielograma, que é a punção justamente da fábrica da medula óssea, para poder ver como é que está essa fábrica.
E aí eu vou identificar a célula doente lá. Mas tudo vai iniciar a partir de um hemograma mesmo. E tem tipos de leucemia? Tem. A leucemia, primeiro, ela é dividida em aguda e crônica, né? As agudas são essas que a gente está conversando agora, que é a mais grave, que exige realmente um diagnóstico rápido. E a crônica não, ela evolui de forma muito lenta, às vezes até anos. O paciente demora a diagnosticar, às vezes até em exames de rotina que a gente vai ver um hemograma alterado. A aguda, que realmente é mais séria, que a gente precisa resolver rápido. E a outra divisão é entre os tipos mieloide, das agudas, mieloide e linfóide, que é justamente o tipo de célula que vai estar com mutações, digamos assim. Certo. A mieloide é a mais comum no adulto, 80% dos casos dos adultos é essa mieloide. A linfóide é a mais comum da criança. São diferenças nesse tipo. E nos adultos, há chances de cura, Priscila? Ah, sim. Há chances de cura, apesar de ser realmente ter uma taxa de mortalidade muito alta. Mas hoje em dia tem muitos estudos, está se evoluindo muito a medicina nesse sentido. Então a gente consegue sim cura, apesar de ainda ter uma taxa de mortalidade alta. Uma opção também, depois que a gente faz a quimioterapia, a gente acaba levando o paciente para um transplante, né? Um transplante de medula óssea. Por isso também é importantíssimo a gente ter cadastro de doadores no banco de medula óssea, né? No hemocentro da cidade, aqui no caso o Hemoal. É muito simples o cadastro, é uma coleta de sangue periférico, como um exame de sangue simples. Certo. E se faz o cadastro e esse doador ele fica cadastrado nacionalmente. Entendeu? Qualquer pessoa que precisar vai ser acionado e a coleta é super simples para o doador. E é bastante importante que a gente fale sobre isso, porque nem sempre é do conhecimento das pessoas. A gente escuta muito mais algo sobre doação de sangue do que doação de medula óssea, né? É muito simples o cadastro e tem pessoas também que fazem o cadastro e depois esquecem de atualizar endereço. Sim. Isso acontece. Inclusive tem uma paciente nossa que encontrou um doador compatível com ela, mas o endereço estava desatualizado. Então a gente não conseguiu. Porque para encontrar um doador é um caso para 100 mil pessoas, para você achar um compatível com você. Então é importantíssimo, a gente tem que ter sempre esse cadastro bem atualizadinho. E pensar que pode ser com a gente, então a gente tem que se cadastrar, que é muito simples. E sem contar que, tipo assim, é uma doação simples, né? Como a Priscila está falando, simples. que pode salvar uma vida, Pode né, salvar, Priscila? pode fazer toda a diferença. Vamos falar sobre os tratamentos agora da leucemia. Sim. O transplante chega a ser um deles? Isso, o transplante ele vai vir como uma segunda etapa. Tá. A primeira etapa vai ser a quimioterapia mesmo, como os outros tipos de câncer. Cada tipo de leucemia vai ter a sua quimioterapia específica. Tá. Existem protocolos infantis, a criança é um tipo, para o adulto é outro tipo. São tratamentos diferentes. A quimioterapia ela é feita com o paciente internado. Assim que a gente faz o diagnóstico, o paciente já vai ser internado para iniciar o tratamento. Geralmente o tratamento é longo, alguns meses, até a gente conseguir a remissão, que a gente fala, a estabilização dessa doença. Tá. Quando a gente consegue isso, a gente tenta mandar esse paciente para o transplante o mais rápido possível. Certo. E aí, indo para o transplante, as chances de cura, elas chegam a ser boas? Elas melhoram, apesar de continuar sendo uma doença grave. Tá. Mas a melhor chance para o paciente é quando ele vai para o transplante, sim. Existe alguma forma de evitar a doença? Existe algo que cause a leucemia? A medicina já conseguiu descobrir isso? Então, essa é uma pergunta muito frequente e realmente todo mundo tenta evitar, mas é uma coisa muito difícil. A maior parte dos casos a gente não identifica a causa. É uma mutação que pode acontecer de forma espontânea. Existem alguns fatores de risco que associam, como o uso de pesticidas, os pacientes que trabalham com agrotóxicos, né, em agriculturas, é um fator de risco. Outra coisa são pessoas que foram expostas à radiação ionizante, em acidentes nucleares, também pode acontecer. Em crianças, tem algumas síndromes que podem aumentar o risco de leucemia, como a síndrome de Down, por exemplo. Tem um risco um pouquinho maior do que a população em geral. Anemia de Fanconi, algumas síndromes que podem realmente aumentar as chances. Mas na grande maioria dos casos que a gente acompanha, não existe um fator causal mesmo. Tá. Realmente aconteceu uma mutação e a pessoa desenvolveu a leucemia. Aquela célulazinha ali, ela não funcionou direito, Isso, né? não e aí, funciona bem. Infelizmente. E além de não funcionar bem, ela impede que células normais trabalhem, porque elas são doentes, elas se multiplicam muito rápido e elas ocupam espaço de células saudáveis de se desenvolverem. Então, ela realmente vai tomando todo o espaço daquela medula daquele paciente, que é o blasto, que a gente chama. Agora vamos falar sobre Junho Laranja, né? Sim. O que é o Junho Laranja? O que é essa campanha? Então, essa campanha é justamente a conscientização não só da leucemia, como de anemias também. Lembrando que a anemia não se transforma em leucemia. Muita gente pergunta você isso. falar isso. São coisas diferentes, né? A anemia é muito comum, é a doença mais comum, é a doença benigna.
E as pessoas têm anemia muito ferropriva, por às vezes alimentação. Sim. No caso das mulheres, um fluxo menstrual intenso causa muita anemia ferropriva. Outras coisas são pacientes que têm alimentação vegana, né, vegetariana, que não ingerem carne vermelha. Então desenvolve deficiência de vitamina B12. Tudo isso pode levar a anemia, certo? Que a anemia simples a gente trata, repõe, orienta a evitar, tem como evitar, a chegar nesse ponto. A leucemia não. A leucemia ela pode causar uma anemia por conta dessa doença na medula. É diferente. A anemia vai ser uma consequência da leucemia. Certo. E não, a anemia nunca vai se desenvolver até. Então, o junho laranja é para justamente atentar as pessoas, principalmente da anemia, que é uma coisa evitável, realmente. Tem como a gente atentar para isso. E no caso da leucemia, quando os sintomas persistirem realmente mais do que o normal, procurar um médico, não postergar esse atendimento, que pode fazer a diferença realmente na questão da cura do paciente. Tá. Existem ações que estão acontecendo durante esse mês? Tem alguma movimentação relacionada ao junho laranja? Então, na clínica, que a gente trabalha na Clion, sim, tem muita conscientização no Instagram, fala sobre isso. A gente fez uma entrevista recente e falando orientações mesmo sobre a população, Sei. do que é como a gente está conversando aqui, mas não é uma coisa ainda tão difundida, não. Esse mês laranja é uma coisa que ainda está pegando, digamos Sei. assim, não é como o mês azul, né, do câncer de próstata, o rosa do câncer de mama, não tem tanto, porque a leucemia realmente ela não é a neoplasia mais comum no adulto, ela geralmente é uma coisa mais rara, mas é importante a gente ter em mente de que é uma doença grave que precisa de diagnóstico precoce. E o importante também é começar, né? Que a gente comece a difundir essas informações, que a gente comece a falar com vocês aí que estão nos assistindo sobre a importância de se prevenir, de sempre estar indo ao médico, fazer exames regularmente, porque infelizmente são coisas que podem acontecer, né? E que a gente precisa aí estar preparado e descobrir com antecedência para conseguir ter uma melhor resposta do tratamento. Priscila, quais que são as dicas que a gente pode deixar aí para o pessoal de casa quando a gente fala de junho laranja, quando a gente fala de leucemia? Então, o importante é, como você falou, realmente é sempre indo ao médico, fazendo seus exames de rotina, atentar para as alterações de sintomas mais frequentes que você não tinha e de repente você começa a perder peso, começa a ter febre. Isso não é normal, então procure seu médico. Em relação às anemias, também melhorar a alimentação, ter uma alimentação mais saudável, ingerir bastante proteína, também vegetais. Se tiver um fluxo menstrual intenso, que é muito comum nas mulheres, procure um ginecologista também para tentar regularizar essa menstruação, para ver o que é que pode ser feito, para poder reduzir esse fluxo ou descobrir se tem alguma coisa errada com esse útero. E procurar também um hematologista para poder a gente fazer um diagnóstico precoce e repor o que for necessário. Sim. Sempre ter atenção aos seus sinais, não achar que é normal. Muita gente chega para mim com questão de anemia, não, eu tenho um fluxo normal. Quantos dias dura seu fluxo? 7 dias. Não, isso não está normal, né? Porque ela começou assim. A menarca dela, com seus 13 anos, começou com essa menstruação durante 7 dias, então para ela aquilo é normal. Então não é normal, a gente tem que atentar, a média de fluxo varia de 3 a 5 dias, um fluxo normal, né? Tem que ver se realmente está tendo uma troca de absorventes normais, se não está passando do limite. Entendeu? Isso tem que chamar a atenção porque a anemia vai causar muito sintoma, causa muita sonolência, causa fraqueza, tontura, falta de atenção para o trabalho, para os estudos, então queda de cabelo, unhas quebradiças. Entendeu? Então, realmente, a qualidade de vida da pessoa cai um pouquinho. Então, é importante você avaliar isso para repor o que for preciso, né? Não achar que é normal. A alimentação também conta, né? Conta muito, conta muito. O que a gente ingere de ferro, a maior parte vem da alimentação, né? Feijão, beterraba, cenoura, a carne vermelha, suquinho de laranja junto com a beterraba ajuda também na absorção desse ferro. Então a gente tem que estar sempre com a alimentação bem adequada. Muito bem. Pegaram as dicas, prestem bastante atenção, viu? Aí se cuidem. Contatos, redes sociais, talvez o pessoal de casa ainda tenha ficado com alguma dúvida ou até mesmo queira procurar vocês, né, para fazer aí aquele check-upzinho, como é que eles podem fazer? Pode procurar o Instagram da Clion, do Hospital Clion, que lá tem os contatos da gente, dos médicos, tem como ligar para a clínica para marcar consultas, tem ginecologista também lá para ver essa questão do fluxo menstrual, hematologista tem eu e tem outra médica, a doutora Tiana, que também trabalha lá. Então é só entrar no Instagram do Hospital Clion. Muito bem, muito bem. Muito obrigada pela você, sua Mara, presença prazer. aqui. Muito bom mesmo. Fica aí, tá, gente? Então esse alerta. Junho Laranja visa alertar vocês sobre anemia e leucemia. Olha só, você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí ainda. Tem muita coisa boa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco eu estou de volta aí, ó, com dicas do chefe Rodrigo Aragão para sua noite do Dia dos Namorados. Volte já já.